Como é que é, maltinha de Bolé? Mais uma semana, mais notícias, com mais uma entrada daquelas que vocês já conhecem, e vamos então passar para as notícias. Octopath Traveler tem andado a receber boas reviews, pessoal, e isso tem-se refletido então nas vendas, porque em muitas regiões do mundo o jogo ou está esgotado ou é um best-seller nessa mesma região. Podemos também ver na Amazon dos Estados Unidos que o jogo, para ser enviado para vossas casas, caso vocês ainda queiram uma versão física, demorará entre 1 a 2 meses para ser enviado. A Square Enix já veio a público, como é lógico, pedir desculpa aos fãs por não ter mais cópias físicas para poder vender, e diz que para quem não tiver mesmo paciência, compre então uma versão digital, porque tão cedo não vão conseguir obter a vossa física. E Dead Space poderia voltar, pessoal. O diretor criativo Walnut, que esteve a dirigir então os Dead Space 1, 2 e 3, disse que Dead Space poderia voltar na sua forma original, ou seja, aquilo que aconteceu no primeiro jogo e no segundo, não o que aconteceu no terceiro. No entanto, o budget teria de ser muito menor por forma a ser lucrativo, porque lá está, isto é um negócio e tem que ser lucrativo. Na mesma entrevista, o diretor acabou por revelar que a EA fez mesmo muita pressão para que o Dead Space 3 tivesse um multiplayer integrado, assim como microtransações, daí vermos a bosta que foi o terceiro jogo, e essa pressão já existia mesmo no Dead Space 2, só que como já havia pouco tempo entre o lançamento e o final de produção do jogo, não foi possível implementar então esse elemento de multiplayer e microtransações. Isto vê-se claramente que a EA tem andado a evoluir constantemente neste caminho. Esperemos que eles deem então uma oportunidade a esta série, mas talvez em algo tipo Hellblade, ou então aquele jogo que eles lançaram recentemente num estúdio indie, o A Way Out. Acho que seria uma boa forma de conseguirem então desenvolver o jogo e não terem um custo tão abusado quanto foi o do Dead Space 3, 2 e 1. Da AMD, pessoal, mas não são produzidos propriamente pela AMD, e sim pela Hygon. Hygon Dynena, whatever, tipo, vejam o nome da empresa, tipo, mas eles têm a licença da AMD para produzir esse estilo de processadores, e a ideia é terem um mercado chinês então para os processadores. Ao que parece, estes processadores vieram em resposta à falta de venda dos processadores Xeon no mesmo mercado, porque os Estados Unidos acreditavam que na altura eles precisavam desse estilo de processadores para o desenvolvimento militar da China. No entanto, a AMD deu step forth e só está a licenciar estes processadores, ou seja, estão a ser produzidos na China, mas com a tecnologia da AMD. Coisa que os Estados Unidos nunca poderão bloquear a venda desses processadores, porque são produzidos e também desenvolvidos na China. Desenvolvidos, isto é, com uma licença da AMD, como é lógico. Alien Colonial Marines era então uma perspectiva de um jogo Aliens muito bem feito, com tudo no sítio e tudo aquilo que nós queríamos ver enquanto a franchise transportada para o mundo dos videojogos. No entanto, toda aquela perspectiva que tinha sido mostrada na G3, em que o jogo tinha sido mostrado, quando chegou ao consumidor final, desde gráficos, a gameplay, a AI, principalmente a AI, porque é isto que nós vamos falar nesta notícia, a AI era uma das maiores promessas do jogo, em que os bots teriam comportamentos super inteligentes e com comportamentos que se adaptavam àquilo que o jogador iria fazendo. No entanto, a versão final não viu isso. E parece que tudo não passou de um pequeno erro numa linha de código num dos ficheiros ini do jogo, que apenas tirando ou acrescentando um A, vocês podem ver aqui na imagem ao lado, em que ao acrescentando ou tirando um A, vocês conseguem perceber que a AI tipo, fica muito mais inteligente e comporta-se da forma que se deveria comportar quando eles demonstraram a demo. Não se sabe muito bem como é que eles não conseguiram chegar a este erro de código
e não se sabe também como é que o código conseguiu ser compilado sem a passar este erro para a frente. No entanto, os mods que têm sido feitos ao jogo para melhorar então o jogo e deixá-lo como teria que ter ficado quando foi mostrado naquela demo na E3, foi então corrigido isto, e quem corrigiu achou mind-blowing, tipo, os resultados, porque a AI finalmente começou-se a comportar como deveria e não como ficou no produto final. E a Alemanha está com tolerância zero. Acabou, pessoal. Todas as encomendas de videojogos que não tenham uma data de lançamento definida, no artigo da IGN diz que é só online, mas eu acredito que também se deva aplicar a lojas físicas, porque não faz muito sentido, quer dizer, estão a banir em lojas online, mas depois as lojas físicas podem fazê-lo. Não joga muito bem este artigo nesse aspecto. No entanto, isto já é algo que vem do Samsung Galaxy S6, que pelos vistos também não tinha uma data de lançamento, mas já aceitava pré-orders para o lançamento, assim que o lançamento fosse feito, as pessoas poderem adquirir então o produto. Acho que é expectável, acho que faz sentido, não sabes quando é que algo vai ser lançado, podes fazer pré-order, isso é um bocado a jogar com a mente das pessoas e também avisar só a tua parte lucrativa. Não vejo mal nenhum nesta regra, até acho que é uma regra que traz é algo positivo, obriga as empresas a estipularem datas, a definirem. Tudo bem que no desenvolvimento de jogos nós sabemos que normalmente não é possível, mas não interessa, não se faz pré-orders enquanto não houver uma data estipulada. Faz sentido, é isso que acontece, é isso que tem que acontecer. E o Splatoon 2 tem sido alvo de cheataria à torta e à direito. É pena, porque é um jogo muito competitivo, é um jogo com uma ideia super inovadora. Aliás, o primeiro já o era, o segundo só foi estabelecer melhores linhas daquilo que já existia então no primeiro. E houve um fã que, chateado já com tanta cheataria, foi hackear o online leaderboard do jogo e meteu uma sublime mensagem a dizer: por favor, adicionem anti-cheat. Ou seja, isto é para dizer à Nintendo: por favor, adicionem algo que pare as pessoas de conseguirem continuar a cheatar, porque é revoltante quando uma pessoa tenta jogar fielmente o jogo e jogar competitivamente o jogo como ele foi desenhado para ser jogado, e depois aparecem jogadores que simplesmente não têm paciência de estar a evoluir a sua skill e então começam a cheatar para então conseguir subir nas leaderboards, que é estúpido, porque não ganhas nada com isso e nunca vais ser conhecido como um bom jogador por estares a fazer isso. Go figures. E então a Nintendo decidiu que, ok, tudo bem, mas temos que te banir. E nós sabemos, é assim, apesar da atitude dele ter sido uma boa atitude e mostrar à Nintendo o quão fácil é piratear o jogo deles, isto também porque a Switch, é assim, o Splatoon 2 já tinha vindo a receber cheaters, porque já andava a flutuar informação na internet. No entanto, depois que a Switch descobriu-se como é que se pirateia a Switch, isso tem sido muito mais fácil ou seja, existem muito mais cheaters nos últimos tempos. Por isso, Nintendo, go fix your shit. Bem, pessoal, chegámos então ao final de mais uma semana de notícias. Esta semana mais uma vez atrasados. Isto tem sido semanas mesmo muito complicadas para se gravar. Não queremos deixar-vos com uma semana sem notícias. A semana que vem irá acontecer a mesma coisa, ou seja, não vamos conseguir gravar no sábado, provavelmente na segunda ou na terça-feira, assim como esta. Espero que ainda assim gostem daquilo que nós vos trazemos. Gostávamos de vos trazer mais conteúdo, não tem sido possível, pelo menos da minha parte. Eu tenho puxado bastante pelo canal, mas não tenho conseguido fazer mais porque, lá está, isto não é propriamente a minha vida, mas espero que ainda assim gostem e até para a semana, pessoal.